Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com você. Hoje a gente chega no último editorial do dia com matérias e temas bastante importantes sobre tudo que está acontecendo no nosso Brasil. E a gente já vai começar logo de cara falando da CPI dos atos antidemocráticos, a nova data que o Pacheco passou aí. Vamos falar também ainda nesse vídeo sobre uma margem de aceitação e reprovação de Bolsonaro, sobre atuações do governo Lula, enfim, muita coisa importante que a gente vai discutir aqui nesse material. Então, assim, para encerrar o dia, a única coisa que eu posso te dizer é que gratidão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Eu sempre esclareço aqui, é uma questão de autoproteção, porque eu deixo claro que o meu canal é um canal de opinião jurídica e filosófica política, porque hoje nós vivemos tempos difíceis. Então eu sei que é chato eu ficar me apresentando em todos os vídeos, mas é uma questão de proteção pessoal aqui, tá? Então peço que você entenda o porquê que eu sempre deixo claro aqui. Tá certo? Mas vamos de matéria, né? Afinal, não quero enrolar nesse vídeo aqui e quero conseguir trazer o maior número de pautas o possível para a gente discutir. Bora lá? Só lembrando, se não é inscrito, se inscreva, 1.400.000 seguidores. Vamos começar com essa matéria aqui do G1. Mais cedo, eu trouxe a publicação do Nicolas Ferreira, que confirmou que o Pacheco tinha dado data para começar a CPI mista, tá? A CPMI, caso houvesse, na realidade, a viagem do Lula para a China, levando contigo na mala o Pacheco e o Lira. E, enfim, parece que a viagem se confirmou. Pacheco diz que CPI mista para investigar atos golpistas em Brasília pode ser criada neste mês. Pedido de abertura do colegiado pode ser lido na sessão do Congresso do dia 18 de abril. Segundo o presidente do Senado, Lula já disse ser contra a CPI, cuja criação é defendida pela oposição. É estranho isso, você parar para pensar, não é? Se eles dizem que a CPI é de atos golpistas, se eles dizem que o golpista é o Bolsonaro e os bolsonaristas, o porquê o Lula não quer logo essa CPMI? Outras CPI já começaram, inclusive a CPI das ONGs. Porque logo essa CPI, essa CPMI, o governo petista não quer. Qual é o grande motivo? E enfim, a gente sabe muito bem que tem pontas soltas, ficou muito desconversado todo o assunto, tem vídeos circulando nas redes sociais de infiltrados, tem vídeos alegando que o cara do relógio lá é integrante do MST, vídeo de pessoas que o conhecem em catalão dizendo, narrando, não, eu sei que ele era vinculado ao MST, nunca foi um bolsonarista raiz, enfim. Tem muita coisa que pode ser averiguada e cabe à CPI. É a função da CPI fazer essa averiguação. O medo, tamanho, a gente não sabe por quê, né? Vou parafrasear o próprio Lula aqui. Medo de uma CPI porque quem não deve, não teme. Bora falar de gestão Lula. Olha isso aqui. Essa aqui é da Globo Auto Esporte. ICMS único. E é sim, você vê da Globo falando mais um erro do governo. ICMS único de 1,45 deve disparar o preço da gasolina em todos os estados. Veja a tabela. Imposto estadual único, que entra em vigor em dia 1º de julho, já foi publicado no Diário Oficial da União. O Haddad, que é o ministro da Fazenda, apresentou o calabouço fiscal. Ou seja, é um buraco sem fundo que vai ter que entrar dinheiro ali para o Lula poder fazer todos os anseios da companheirada. E iniciou mal, porque a previsão de alguns especialistas é que, para se tornar efetivo, Lula ia ter que aumentar a arrecadação em 150 bilhões. E quando aumenta a arrecadação, é mais imposto nas suas costas. Agora já mudou a meta, não é mais 150 bilhões, é 200 bilhões. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil e insustentável. Enfim, é isso aí que nós vamos ter que bancar. E agora com gasolina mais cara.
E a mídia militante, ela defende o Lula com unhas e dentes, e eu posso garantir para você que é uma mídia comprada. Sai um editorial dizendo que a inflação e aumento de gasolina aumenta a inflação. A inflação é boa para os mais pobres porque só atinge a classe média. Tem que ser muito burro para escrever uma coisa dessa. Não tem razão de ser. Não deve ter nenhuma noção de economia, nenhuma noção de nada para escrever uma coisa dessa. Porque se a inflação aumenta o preço de tudo e o mais pobre ganha menos do que até a classe média, como isso pode ser bom para ele? Entendeu? Então, assim, é algo irreal. Vamos falar de fake news agora. Matéria publicada pelo Rubinho Nunes, vereador do município de São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Fake news do bem. Olha só, você sabe que o Donald Trump participou de uma audiência, vamos dizer assim. Ele se apresentou, mas ele não foi preso, tá? Então, ele não foi preso. E aí, uma mídia de ultra-esquerda, que é a Choquei, ela espalhou uma fake news. Só que não teve manifestação do STF, não teve manifestação do Felipe Neto, não teve manifestação do Lula, de ninguém. A página de fofoca Choquei, que adora bajular o Lula, acaba de mentir sobre a prisão do ex-presidente Donald Trump. Cadê o Felipe Neto acionando o Ministério da Verdade e as agências de checagem? Bando de hipócritas, é o que falou aqui o Rubinho Nunes, e tá aqui a matéria da Choquei dizendo, gente, Donald Trump é oficialmente o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser preso por acusações criminais. O que não é verdade, ele não foi preso e realmente foi uma mentira, né? Foi uma fake news. Falou que ele tinha sido preso e ele não foi. Bora partir para outra matéria agora, matéria da Veja, carta ao leitor. Compensa a gente ler essa matéria. A marca dos 100 dias do governo Lula. Em vez de empenhar em diminuir tensões no início do mandato, Lula tem contribuído pessoalmente, o próprio Lulinha, para acirrar a diferenciação, o distanciamento do próprio povo brasileiro. Ele está causando o caos. E aqui, eu tenho que citar esse trecho que eu separei aqui, está em azul. Olha o que eles falam do Bolsonaro. Fala que Bolsonaro tinha pouca aceitação no seu primeiro dia. Contudo, o ex-presidente cortou despesas, encaminhou ao Congresso a reforma da Previdência e deu continuidade a projetos relevantes iniciados na gestão anterior de Michel Temer. E Lula só fala abobrinha e não fez nada para a economia até agora e apresentou um calabouço fiscal que não ajuda em nada. Você tem noção de que é a própria Veja falando isso? A Veja elogiando o Bolsonaro. Bolsonaro diz, vocês vão sentir saudade de mim. Será que a Veja já está sentindo saudade do Bolsonaro? Sei não, viu? Acho que já está. Acho que já está começando a cutucar para surgir uma nova Lava Jato aí e Bolsonaro insurgir aí de novo para a presidência. Será que vai se repetir? Não sei. Vamos ver. Revista Exame. Governo vai taxar Shen sem citar empresas. Haddad diz que combaterá o contrabando. Já foi declarado, já foi dito pelo Lula, já foi amplamente divulgado que eles vão taxar as empresas de importação, as empresas que fazem a importação de outros países, como por exemplo a Shen aqui. Vamos levantar 2 pontos, tá? E aqui eu quase vou fazer uma defesa do Lula. Quase. Não se empolga. Quase vou defender o Haddad e o Lula. Quase. Realmente, Lula não está de todo errado ao dizer que não é justo a empresa brasileira, o produtor brasileiro, ser cobrado e ser taxado e ter uma concorrência desleal que não paga imposto que vem de fora do país. Pois é. Só que aqui a gente entra num outro ponto. Evolução social. Ter itens, produtos básicos ou produtos que sejam de uso de luxo, ou que seja, assim, de uso supérfluo, uma blusinha mais bonitinha, um aparelhinho melhor, que você pode comprar de outro país. Isso não melhora a qualidade de vida do cidadão? Então o caminho de um governo sério,
É também taxar esse produto que chega barato ou reduzir os impostos desse nosso produto interno para que ele se torne competitivo. Não só aqui, mas que a gente também possa exportar, igual a China capitalista. Presta atenção, China é socialista no governo, China é capitalista no mercado. O que me interessa é mercado. Eu estudo e faço mestrado para isso, comércio internacional, para estudar o liberalismo e o quanto isso é bom para uma população, tá? Então é isso. Lula prefere, na sanha de ter o seu dinheiro ali para a companheirada, taxar a Shein e aumentar os impostos, do que reduzir os impostos e tornar o nosso produto mais competitivo. Como? Reduzindo gastos. Então, deixando bem claro, eu sou contrário à taxação da Shein, e quem está pagando o pato disso é o mais pobre. Lembra uma coisa, quem ganha bufunfa, grana, money, não se preocupe em comprar da Shein, não. Entra no shopping, vê a coisa bonita ali e fala, é 300? Eu pago. O pobre tem que esperar 2, 3 meses a brusinha da Shein chegar, porque é barato. Um cara que ganha um salário e meio, ele vê aquela blusinha no shopping para dar para sua esposa, para sua namorada, de R$300, ele vê na Shein é 60. Ele compra a blusinha na Shein e espera aquilo chegar. E o Lula está tirando esse prazer do mais pobre. Enfim, lembrando ainda, tá? Saiu um estudo do Banco Mundial de que Bolsonaro foi exemplo durante a pandemia no socorro aos mais pobres. Será que o Lulinha, paz e amor, pai dos pobres, vai fazer isso também? Será que o Banco Mundial vai elogiar? Sei não, viu? Bora lá. Agora, talvez a matéria mais importante que já surgiu nesse canal e no mundo. Essa matéria política merece todo o respeito. Só que não. Matéria do Metrópolis. Eu gosto do Guilherme Amado, ele posta algumas coisas até sérias aqui, mas olha só, gente. Apelido de Anderson Torres na Polícia Federal é Piu Piu. E aqui ele fala que Anderson Torres, tá, tem uma criação de aves silvestres, clandestina, e é lógico que ele é mauzão, matador de passarinho, não tô falando que eu gosto, eu nem gosto de passarinho em gaiola, tá? Mas, antes que alguém venha me taxar aí e encher o saco, não me tome por isso. Mas enfim, aqui ele fala que Anderson Torres tem uma criação de pássaros, e por causa dessa criação de pássaros silvestres, clandestina e ilegal, ele tem um apelido durante o período que ele era policial federal, que era o Piu Piu. Aí ele faz uma pergunta aqui. Seria o apelido Piu Piu por causa das aves, ou esse apelido precede porque realmente ele parece o bichinho do Looney Tunes? E eu vou ser sincero com vocês. Parece um pouquinho. Eu vou ser mal aqui, tá? Parece um pouquinho, tá? Vamos confessar, tá? Parece um pouquinho, tá bom? É sério, isso aqui foi só para quebrar o gelo. Essa matéria não tem nada a ver, mas foi só para quebrar o gelo. Bora lá. Agora eu vou trazer uma editorial, eu vou fazer uma leitura desse trecho, porque realmente compensa a ser lido. Uma matéria da Folha de São Paulo. Eu já li uma da Veja que elogiou o Bolsonaro. Estaria também a Folha de São Paulo com saudade do Bolsonaro? Interessante. Bolsonarismo representa uma forma de entender o mundo. É estruturante, diz uma socióloga, tá? A socióloga Esther Solano entrevista bolsonaristas desde 2017. Ela procura decifrar seus valores, sentimentos e tendências, tentar entender as razões de seu voto no passado e antecipar como devem se comportar em eleições futuras. Ela está convencida de que o bolsonarismo não é apenas o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, porém, nem se limita a uma visão antipolítica e um anti-PT. Ele também representa uma forma de entender o mundo, diz. Agora, porém, com o 8 de janeiro e depois dos 3 meses que o Bolsonaro permaneceu nos Estados Unidos, o bolsonarismo até se desmobilizou. Com isso, é considerada a possibilidade do ex-presidente ser declarado inelegível pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Abrem-se discussões sobre um possível sucessor ou sucessora.
Nas pesquisas de Solano, apenas 2 nomes aparecem com bastante potencial. O da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o de Tarcísio de Freitas, do republicano governador de São Paulo. Enfim, quais os pontos que eu quis trazer desse conteúdo, que eu fiz a leitura e que eu quero que você entenda? Eu não costumo ler todo um editorial, mas esse aqui valeu a pena. A forma de encarar o mundo pelo bolsonarismo. A defesa de Deus, pátria, família, o repúdio ao comunismo, o repúdio à criminalidade, o repúdio a pautas identitárias e ideológicas da esquerda. Essa é uma visão dos bolsonaristas que ela se refere aqui. E faz sentido. Agora, o especial mesmo que eu quis trazer essa matéria da Folha de São Paulo é que ela não atacou o bolsonarismo. Ela não atacou aquelas pessoas que apoiam o Bolsonaro. E ainda disse, tornando-se Bolsonaro inelegível, 2 nomes são irrefutáveis para assumir a bandeira. Michele Bolsonaro, o qual gosto, mas Tarcísio de Freitas. Ah, esse eu sou teu fã. Eu sou tarcisista. Vocês sabem disso. Então, deixando claro, eu acho que Bolsonaro não vai ser preso. O simples indiciamento do Trump deu ao Trump um aumento na sua popularidade nas pesquisas de 8% para 26%. Se eles fizerem isso com Bolsonaro, o nome que Bolsonaro indicar está eleito. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Essa é a minha visão política da coisa. Bora trazer aqui antagonista. Você lembra do Boulos e do Datena tendo aquela reunião Solove lá, né? Enfim, teria essa reunião um segundo interesse. Chegou a hora de Boulos se filiar ao PT. Essa matéria foi publicada no Antagonista. Vamos lá. Boulos hoje é um nome forte num partido nanico, que é o PSOL. Estaria Boulos querendo, enfim, assumir o protagonismo como o sucessor e o filho do Lula para assumir aqui essa dinastia lulopetista? Seria o Boulos o nome ideal? E para que isso aconteça, ele precisa se filiar ao PT. Aí o grande ponto é, Lula e o PT não querem dar o braço a torcer que o único nome da esquerda que poderia, enfim, substituir o Lula, um único nome, seria Boulos. E como que aquela matéria vazou? O Datena falou que aquele vazamento é coisa de canalha. Eu acho que aquele vazamento foi interessante para o Boulos. Porque o que o Boulos quer é que o PT entenda isso e o convide para sair do PSOL e filiar-se ao PT, assim como ele fez com Fabiano Contarato, assim como ele fez convite para o Randolfo Rodrigues, que está no Rede, ele que não quis. O Boulos espera esse flerte. Ainda não aconteceu. Por quê? Porque Lula ainda não controla o Boulos como ele controla o Haddad. Mas se Boulos demonstrar ser um cachorrinho fiel do Lula, o Boulos irá para o PT e será o próximo Lula. Não tenha dúvida. Então, sabe, em política, dificilmente alguma coisa não está concatenada, interligada com outra. É fato. Tá bom? Vamos lá. Outra pauta importante da matéria aqui é do Jovem Pan. Da Jovem Pan. Desembargador defende idade máxima de 70 anos para aposentadoria no STF. Contribuição seria mais efetiva. O desembargador que comentou isso foi o Jackson de Domênico. Ele é do Distrito Federal. Enfim, antes era 70 anos. Deu 70 anos, rua. Depois mudou para 75, isso em 2015. E aí, inclusive, tem uma PEC que chama PEC da Bengala, que era para voltar aos 70 anos. Assim, Bolsonaro teria conseguido indicar mais pessoas. Não conseguiu fazer com que essa PEC fosse aprovada. E hoje a gente amarga aí a visão de que o Lula poderá indicar quase que o STF inteiro, se ele continuar na gestão aí até o final. Complicado demais. Complicado demais. Só que, enfim, isso aqui nos remete e nos leva a uma discussão ainda mais importante. Mandato fixo
para ministros do STF e não vitalício. O ministro que entra no STF, ele fica o resto da vida fazendo favores para aquele que o indicou. Já se fosse mandato eletivo de 8 anos, igual os membros do Senado Federal, seria mais justo, equânime. O Alexandre de Moraes já não gostou, já deu piti já. Não, isso é contraproducente, não é justo, tem que ser para a vida inteira. Não é não, tá errado. Fere de morte o princípio da isonomia, o princípio da representatividade. Por que ministros não podem ser eleitos pelo povo e devem ter essa indicação, essa eleição indireta? Eu discordo plenamente. Ainda bem que agora está se cogitando a matéria do Plínio Valério, que faz um trabalho excepcional no Senado. Agora, se vai ser aprovado, não sei. Principalmente com Pacheco, não acredito muito. Tá? Não acredito muito. Mas a esperança é a última que morre. Pelo menos a gente tem que acreditar que pode ser. Né? Existe lá. Tem alguém que tem boa vontade que está tentando. Tá? Vamos olhar outra matéria. Essas pesquisas aí que acontecem de opinião. Eu nunca sou consultado para responder essas pesquisas. Responde aí para mim. Você já fez? Já foi consultado em alguma dessas pesquisas? Eu nunca fui. Mas vamos lá. Datafolha. 51% dos entrevistados querem Bolsonaro condenado pelo TSE, ou seja, inelegível. 45% pedem absolvição do Bolsonaro. De qual lado você está? Dos 51% ou dos 45%? Se é que você foi entrevistado. Uma coisa é fato. Agora, eles começaram a ter mais medo em tocar adiante essa ação de inelegibilidade do Bolsonaro. Eles viram o efeito Trump que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eles viram isso. Enfim, a gente tem que fazer a nossa análise aqui, mas uma coisa eu já falei para vocês, Bolsonaro preso eu duvido muito, muito, muito. Tem até alguns influenciadores de esquerda aí, que todo dia Bolsonaro tá preso. É agora, Bolsonaro preso. Não, não é agora não, é amanhã. Agora, Bolsonaro preso. Não, não, amanhã, tá? Então fica nessa vibe aí, na busca de visualizações, na busca de ganhar um time a mais. Mas enfim, faz parte do jogo. Aqui do lado da direita também tem isso. E muito, tá? E muito. Então, é isso que acontece no show business do YouTube, no show business e na visibilidade do Instagram, enfim. Mas o fato é que eu não acredito na prisão do Bolsonaro, principalmente depois dessa avalanche Trump, que foi o indiciamento do Trump, tá? Vamos falar de outra ação do Lula aqui. Olha isso aqui que foi postado pelo Carlos Jordi. É racismo que fala, né? Lula põe fim à honraria da princesa Isabel, por ela ser mulher branca. Isso é um absurdo. Isso aí, sabe, isso aqui, eu não consigo entender a falta de neurônio que essa gente tem. É ridículo. É uma falta sabe, de ter o que fazer que sabe, incognoscível. Presta atenção. A princesa Isabel lutou, batalhou, foi uma das precursoras que instituiu a Lei Áurea. Pelo menos eu estudei isso lá atrás. Nem lembro se é isso mesmo, tá? Acho que já estou começando a duvidar da história, porque hoje é assim, amanhã é de outro jeito, hoje é golpe, amanhã já é ditadura, amanhã já não sei o que, amanhã já foi alienígena. Eles mudam, cada dia tem uma coisa, né? Mas que eu me lembre, a tal da Lei Áurea, a princesa Isabel, você estudou isso, né? Pois é, agora ela não pode ter a honraria da princesa porque ela é uma mulher branca. Para aí, meu amigo. Para aí, pequeno gafanhoto. Assim não vai. O que o Carlos Jordi escreveu? Carlos Jordi, perdão, do Rio de Janeiro. Deputado federal. Desgoverno Lula extingue honraria do Ministério dos Direitos Humanos com o nome da princesa Isabel, sob a alegação de que ela era uma mulher branca. Parabéns aos imbecis que elegeram esse governo revanchista e racista. Lula acaba de extinguir uma honraria que levava o nome da mulher que assinou a Lei Áurea e declarou extinta a escravidão no Brasil. Tá? O José Luiz Mota, que é um internauta, escreveu aqui, isso é racismo. Alguém vai tomar providência ou vai ficar por isso mesmo? Então, eu gosto, senão eu ia montar um canal só de reacts aqui com os comentários. Eu gosto.
porque tem cada comentário que vale a pena ler. Mas enfim, esse é um ponto que a gente tem que fazer uma discussão bem séria sobre isso, sobre, sabe, o desmonte da realidade, o mundo paralelo que essa turma vive. É estranho, tá? Recadinho rápido aqui do Gustavo Gaia, tá? Eu deixei meus comentários aqui, não nego. Gustavo Gaia falou que um jornal de Goiás publicou uma fake news, chama Mais Goiás. Falou que fez um editorial falando que ele era o nome para a prefeitura de Goiânia e que já estava tudo acertado com o Bolsonaro. Enfim, isso não tinha sido discutido e ele veio aqui e desmentiu, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Seja na Câmara dos Deputados, seja como prefeito de Goiânia, o cara tá batendo um bolão, viu? Gustavo Gaia não conheço pessoalmente. É um dos poucos deputados que eu ainda não conheço pessoalmente. É do nova legislatura, conheço o Nicolas, ele não. Mas, enfim, tá batendo um bolão e acho que não seria um erro por parte do Bolsonaro de forma alguma. Deputado Carlos Sampaio também fez uma postagem aqui que vale a pena a gente discutir. PEC do fim do foro privilegiado está parado há mais de 4 anos na Câmara. Até quando? Pois é, Moro mostrou o seu tamanho. Ao chegar, peitar Lula, aproveitou de uma, vamos dizer assim, de uma verborragia não racional de Lula e aproveitou aquele momento de visibilidade para colocar de volta a prisão em segunda instância no player. Ou seja, ele pegou o projeto que previa prisão em segunda instância, que desmantela o bel prazer do STF em coloca ou não coloca de acordo com o que o político que ele quer, a prisão em segunda instância. E resolveu colocar esse projeto de volta. Então ele desarquivou o projeto que estava arquivado e agora ele vem com força no Senado. E seria o Pacheco o homem a segurar a prisão em segunda instância? Pois é. Pegaria muito mal, né? Então o Moro bateu um bolão e o deputado Carlos Sampaio faz bem aqui em levantar essa pauta também do fim do foro privilegiado. Foi muito debatida pelo Álvaro Dias, que nunca conseguiu resgatar isso aqui, né? Infelizmente. Enfim, pessoal, acho que eu acabei me enrolando aqui, cheguei nos 27 minutos, né? Porque o papo tava bom, tá? O papo tava bom, eu gostei. Se você chegou até o final, meu amigo, você é um guerreiro. Ficar aqui numa quarta-feira aqui, quarta, terça, eu tô perdido no tempo, né? É terça-feira hoje. Que dia que é? Hoje eu já me perdi, tá? Hoje é dia 5. Hoje é dia 5. Se é quarta ou terça, eu já me perdi. Mas enfim, ficou aqui com a gente. Se gostou do conteúdo, coloca o que você mais gostou, o que você concorda, o que você discorda. Isso é muito importante para mim, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. E eu garanto para vocês que amanhã às 9 horas, se o Papai do Céu permitir, a gente tá aqui para bater mais um papinho sobre política. Abraço e até lá.